Namaste, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 39. Assim, a consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como fogo. Verso 40. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Eu vou repetir. Verso 39. Assim, a consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria que nunca é satisfeita e queima como fogo. Verso 40. Os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares que servem de assento para essa luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Gyananjana Shalakaya. Chakshurmilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Olha só. Meninas e meninos. Veja bem. Olha o que diz o verso, ó. Qual é o inimigo? O inimigo que está instalado, a luxúria, né? Então, os sábios, eles vão fazer o quê? Eles vão mirar contra o inimigo. Se eles acertarem, o que vai acontecer com a nossa luxúria? Vai acabar. Se acabar a nossa luxúria, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos ter mais prazer, sensualidade, nós vamos ficar sem nenhuma emoção erótica, por exemplo. Isso pode ser, talvez, não necessariamente uma boa notícia, porque, veja bem, todo mundo gosta de fazer amor. É uma coisa boa, não é ruim. É gostoso, é prazeroso, dá felicidade, dá prazer. É como se fosse um remedinho, né, para a nossa caminhada. Então, normalmente os sábios, principalmente homens, né, eles vão para uma direção de renunciar todo o apetite sensual, todo o desejo erótico, porque eles consideram que isso é a luxúria. Esse é a fonte do sofrimento. Então eles vão dizer o quê? Que a mulher, que é a causa da luxúria dos homens, é o verdadeiro problema da vida deles. Aí o que eles vão fazer? Culpar a mulher por isso. Então, o que vai acontecer? Pobrezinha da Eva vai ficar com toda a culpa. Eles já fizeram isso antes. Eles continuam fazendo isso vezes após vezes. Quem é a causa dos problemas do homem? A mulher. Aí o que eles vão fazer para resolver o problema? Vão colocar uma capa preta nelas e esconder elas para quê? Para eles não terem mais luxúria. Porque o problema é da mulher. Isso é a conclusão dos meninos, que eles estão tentando desesperadamente lidar com essa potência interna e eles não sabem como resolver isso. Daí eles vão culpar as meninas por isso. Mas as meninas não têm culpa.
elas são lindas e perfeitas. Se isso é culpa de alguém, tem que culpar Deus, não elas, porque elas apenas receberam esse benefício. Então, qual é o verdadeiro problema? Se as meninas não são os problemas, o verdadeiro problema, mas a luxúria ainda está lá. Que luxúria é essa? Na verdade, essa luxúria, quando é colocado como luxúria, eu já falei aqui algumas vezes. A tradução luxúria, ela não é apropriada para definir a realidade dos fatos, tá? O correto é cama, que significa desejo de controlar a natureza chamada material. Essa vontade de controlar, de dominar a natureza é que se chama cama, tá? Uma das variantes desse cama, desse desejo, é o desejo sexual. Tudo bem, faz parte do conjunto. É claro que uma pessoa descontrolada, louca, desvairada, assim, furiosa no sexo, no desejo, no apetite sexual, claro que está com problema. Porque como é que a pessoa vai viver assim, desse jeito? Tem que acalmar as temperaturas para poder respirar. Respira, respira. É a orientação. Calma, calma, calma. Você vai aos pouquinhos, experimentando aos pouquinhos. Se você se jogar, eu quero, aí claro que vai dar problema. Você vai se, né? Vai ficar assim, tipo, na overdose, dá efeitos colaterais. Então tem que aprender a calibrar. Não é assim que é ruim, só que tem que ser calibradinho para poder ser satisfatório e não dar problema para você. O desejo erótico é uma variante do cama. Não é que o pessoal joga tudo em cima do desejo erótico como se isso fosse os problemas da vida. Mas não é assim. A questão do problema é o desejo de ser o senhor, dominador, controlador, que toda alma tem por questões de falta de entendimento de como se compreender na relação com o universo, a criação e Deus. Daí, quem sempre paga a conta, quem sempre fica com o ônus do problema, não tem o ditado que diz a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco? E quem é o lado mais frágil? As meninas. Então, quem eles vão culpar? As meninas. E quando, na verdade, elas não são responsáveis, elas também fazem parte da confusão. Em casa, por exemplo, né? Tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Daí o menino apronta, dá problema, a mãe chega. Quem é a culpada? Quem vai? O menino vai... foi ela. E aí, antes fala, eu vou falar que foi você. E se você falar que não foi, depois eu vou te encher de porrada, eu vou te bater, Aí a menina fica com medo, né? Aí a mãe chega, foi ela. Aí a menina olha com aquela carinha assim, ela não consegue dizer que não foi e nem consegue dizer que foi o menino. Porque ela sabe, se dizer que foi o menino, depois ela vai ter problema. Então ela assume a culpa. É o que acontece com as meninas do ponto de vista do plano existencial. Os meninos dizem que as meninas são a culpada pela luxúria, elas não têm como reagir, porque a coisa é muito grande, então elas assumem as responsabilidades, pobrezinhas. E elas não têm a culpa total. A culpa é do desejo. Entendem? Então aí as religiões, filosofias, vão todos jogar a responsabilidade sobre as meninas, que na verdade apenas fazem a vida dos meninos serem mais felizes. Só que eles têm que se controlar. As meninas são poderosas. A beleza das meninas faz o coração dos meninos partir, explodir. Vocês não têm ideia do poder que vocês têm em termos da força que exerce sobre eles. Eles ficam confusos. Tá? Eles não conseguem se controlar. E aí eles ficam loucos. E eles ficam andando por aí loucos, atrás de meninas. Gente, olha só uma coisa interessante. Acompanha o raciocínio, tá? Isso não tem a ver com... Você não vai encontrar isso escrito. Mas vamos usar o bom senso aqui. Por que os meninos muçulmanos gostam tanto de morrer nas bombas? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem se joga bomba sempre são jovens. Por quê? Eles têm uma explicação lá, que eles dizem o seguinte: se você morrer com bombas, você vai ganhar 12 meninas lindas, virgens, te esperando no céu. Os meninos se enlouquecem. Eu quero morrer hoje. Cadê a bomba? Me dá a bomba que eu vou me explodir. Por quê? Eu quero as 12 meninas. Os caras enlouquecem. Eles querem morrer toda hora. Eles ficam arranjando motivo. Não tem nada aí pra gente explodir. Não, arranja alguma coisa aí. Eu quero me explodir. Por causa das meninas. Os caras são tão apaixonados pelas meninas que eles querem se explodir para poder ficar com elas.
A mente do homem é assim. Entendeu? Então, agora, olha só. Por que que os homens cristãos têm medo de ir para o céu? Os homens muçulmanos adoram pensar em ir para o céu, porque a promessa é que lá vão ter 12 meninas. Aí, quem usou, todo mundo, todo homem quer ir para o céu, muçulmano. Pergunta para eles, quer ir para o céu? Yes, I want. Eu quero. Agora, pergunta para um homem cristão, você quer ir para o céu? Eles dão uma paradinha, respira e diz assim, com muita timidez, se for do agrado de Deus, eu vou. Por que eles falam isso? Porque eles têm receio de virar anjo. Eles têm receio de que quando eles chegarem no céu, eles vão se transformar em anjos. E os anjos não têm sexo. Vocês já ouviram falar do sexo dos anjos? Como é o sexo dos anjos? Não tem. Então, os homens, assim, do ponto de vista consciente, eles não vão falar isso. Eles não vão mencionar isso daí. Mas do ponto de vista do inconsciente, para o homem natural, pensar em ser, vamos dizer assim, porque os anjos nem formato masculino têm. Então, para um homem imaginar a si mesmo sem o seu formato masculino, é apavorante. Imagina ficar sem os carinhos das meninas. O céu não é um lugar muito seguro para um homem que vai para o céu para se transformar em anjo ou ficar semelhante a eles. Porque o que dá felicidade a eles é as meninas. E no céu só tem anjo meninos. Então, dá um problema técnico de medo de ir para o céu. Ó, quer ver? O Zeca Pagodinho tem uma entrevista que ele reflete bem essa natureza. O repórter pergunta para ele o seguinte: Zeca Pagodinho, qual é o seu maior medo na vida? Ele disse, ir para o céu. O repórter falou, mas como? Todo mundo quer ir para o céu. Ele disse, eu não, nem meus amigos. Nós já fechamos. A gente não vai para o céu, mas nem a pau, de jeito nenhum. Ué, mas como assim? Ah, meu amigo, você já parou para pensar como é o céu? Ó, primeira coisa que vai acontecer quando você chegar lá, eles vão te deixar zerinho, porque você vai ter que virar um anjo. Ah, eu e meus amigos, não queremos isso. Depois, eles vão te dar uma harpa ou um violino. Cara, a gente não está acostumado com esses instrumentos aí, é pagode, aquela coisa toda. Aí joga uma harpa na minha mão, me quebra. Eu vou ficar zerado e ainda com a harpa na mão. Isso para mim é um castigo impossível. Eu não quero ser castigado. Eu sou um cara legal, faço bem. Por que eu vou ser castigado dessa maneira? Não, não vou não. Olha o que se passa na mente. Só que o que acontece é o seguinte, o Zeca Pagodinho foi sincero, ele falou tudo aquilo que todos os homens falam para si mesmo lá em segredo, no fundo do coração. Essa conversa não se tem publicamente. A gente só conversa entre nós, homens, quando a gente tá... Porque homem é meio burrão, né? Só conversa besteira. Aí, essa é a conversa. Você vai pro céu, ó, chega lá no céu, ó... Ah, putz, aí quebrou eu. Não, eu vou rezar, mas vou voltar. Eu quero nascer como humano. Foi o que o Zeca Pagodinho falou. O repórter perguntou, mas você vai pro inferno? Ele falou, não, o inferno não, o negócio lá é só trabalhar que nem escravo, não. Eu tô acostumado com pagode, curtir, o inferno não é bom para mim. E você vai pro céu? Também não. Você vai, eu vou voltar, vou nascer aqui de novo, vou fazer o meu pagodinho aqui, vou ficar por aqui mesmo. É o que eu quero. Cara, do ponto de vista prático, é racional pensar assim. Eu pensaria assim como ele, só que ele foi tão espontâneo. O Zeca Pagodinho é um cara engraçado, ele foi só espontâneo, entende? Mas ele falou de uma realidade, de um medo real. E tudo isso vem da confusão do entendimento do que é a luxúria. Aí se cria o céu, mentalmente, os homens criam uma ideia de céu, onde eles eliminam a luxúria. E aí dá em anjos. Ou então, como eles estão muito radicais, eles vão para fazer assim, como é, por exemplo, se você tem um fogo, e se você joga bastante ghee, você apaga o fogo. Se você joga um pouquinho, ele aumenta o fogo. Então, são duas técnicas diferentes, tá, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a questão da luxúria tem a ver apenas com o desejo
de controlar a natureza material, tá? Ter sensualidade, amar uma pessoa, fazer amor com uma pessoa não é pecado. Afinal de contas, o ato sexual dos pais é sagrado, produziu muitos homens e mulheres santas no mundo. Você acha que São Francisco de Assis nasceu como? Você acha que Madre Teresa de Calcutá nasceu como? Você acha que Prabhupada, o nosso mestre espiritual, nasceu como? Como é que essas pessoas nasceram? Frutos de um relacionamento de amor que houve relacionamento sexual. Por isso nós temos tantas pessoas santas. Então, o ato de relacionamento sexual, por exemplo, dos pais, é sagrado. Nós somos frutos do amor deles. Então, se a gente diz que isso é pecado, nós somos frutos do pecado. Aí, como é que nós vamos nos sentir? Em estado de bullying, de depreciação. Isso dá depressão. Não é legal. Imagina você ficar pensando que você é fruto do pecado. Isso não é legal. Nós não somos frutos do pecado, não, gente. Nós somos frutos do amor. Olha para o seu filhinho e para a sua filhinha, por exemplo, a minha filha é fruto do amor. Eu amo a minha esposa, nós fizemos amor e foi ótimo, não tem nenhum arrependimento disso. Ela é fruto de amor. Quando eu olho para ela, eu vejo, ela é fruto do amor. Quando eu olho para o meu filho, ele é fruto do amor. A primeira vez que eu senti intensidade de amor no coração foi quando eu vi minha esposa grávida de 3 meses, que a barriguinha dela ficou redondinha. Então, é fruto de amor, não é nada disso. O pessoal fala aí. Entende? É assim que a gente tem que pensar para vocês se acalmarem e não ficarem pensando que vocês são fruto do pecado, que é a luxúria e tal. Essa coisa da luxúria é porque a falta de compreensão joga tudo em cima, é mais fácil resolver assim. Ah, joga culpa, é aquela história da caça das bruxas, sabe? Ah, é culpa de quem? É dos judeus. Ah, é culpa de quem? É dos nordestinos. Ah, é mais fácil, é analógico, é meio burro essa operação. Aí só joga a culpa em alguém e pronto, é resolvido. É de quem é a culpa? É das mulheres. Por quê? Porque elas são lindas, maravilhosas e enchem a gente de loucura na cabeça. Então, vamos colocar a capa preta, vamos culpar, vamos. É isso daí, tá resolvido, pronto. Mas resolve? Não resolve. Entendeu? Então, na verdade, o ato de amor faz parte do prazer do Ananda da alma. Então, não se sintam culpados ou culpadas por sentirem desejos de fazer amor. O que vocês têm que saber é que o desejo de ser o Senhor, Deus, o centro, é o egocentrismo que é o nosso problema. O que você tem que ser é só altruísta, compassivo, benevolente. Só isso. O seu desejo de fazer amor não é o problema. O problema é o egocentrismo, o egoísmo. Esse é o nosso problema. Isso é sim, é o kama centralizado. Vocês entendem? Faz sentido? Tá bem? Então vamos calibrar direitinho esse negócio aí, tá? Para vocês se acalmarem, para a gente se acalmar. E ter uma vida normal. E depois ser feliz na transcendência também. É que vocês não sabem informações sobre como é a vida na transcendência. A gente não falou sobre isso ainda. Vamos falar logo mais. Tá bom? Mais para frente. Ufa! Eu precisava falar isso. Eu estou feliz de ter falado isso para vocês, tá? Eu sinto que eu tirei de vocês um grande peso. Eu acho, eu sinto, né? Que eu tirei de vocês um grande sentimento de culpa, um grande sentimento de, né? Que, assim, a maioria das minhas alunas são todas meninas. Eu olho para elas, eu sinto compaixão, eu sinto carinho, eu sinto amor, eu sinto peninha. E elas estão pensando que elas são culpadas de tudo. Tá errado, não é assim. Isso é coisa dos meninos. Eles é que fizeram vocês pensarem que vocês são culpadas. É assim que é. Os meninos são terríveis. Quem tem filho menino e filho menina tem que estar todo o tempo protegendo a menina, porque os meninos são terríveis. E quando isso se expande coletivamente em termos de humanidade, dá no que dá. E alguém tem que, sabe, chegar a dizer, parem, tá errado, pare de perturbar a sua irmã, respeita a sua irmã, tá errado isso, peça desculpa para sua irmã. Agora sim, pode ir. É assim que é. E se ninguém fizer isso, os meninos continuam aprontando. Pois é. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.
Hoje foi bem diferente, né, o nosso bate-papo aqui, mas eu acho que, né, pode ter sido útil, tá? Você quer comentar alguma coisa, Ellen, antes de nós finalizarmos? Gastei 20 minutos hoje. Sinto muito, mas é feriado, né? Gostaria de pedir a licença para a Bu. Nossa, que explicação maravilhosa. Eu fiquei imaginando, então, que os primeiros seres humanos, eles não tinham nem o desejo, então a evolução e também a humanidade não poderia depender das pessoas que não tinham desejo umas pelas outras. Então, Como é isso que ia deve ter sido criado. Oi? Como é que ia ser isso? Como é que ia haver a continuidade? Os Como é primeiros que ia seres haver a humanos. continuidade, né? E é também a oportunidade, né, de participarmos dessa escola, né, conectada à transcendência. E outra coisa que eu gostaria de dizer, se o senhor me permite, é que o Islã, os muçulmanos, naturalmente têm uma fé diferenciada, né, e às vezes a gente não consegue entender muito bem, porque existem os grupos que são terroristas que se empoderam, né, do islamismo, do muçulmano, e cometem atos terroristas, mas o Islã, mesmo, em sua essência, ele é a ahimsa, ele não permite a violência. Então, o que acontece é que alguns grupos percebem, né, a facilidade que tem de adentrar, né, pelas vestes, inclusive, então muitos deles se vestem de mulher para poder cometer os atos criminosos e eles não estão ligados, não estão conectados ao Islã, mas à essência do Islã, mas eles utilizam Esse essa recurso. deturpação. Então, isso às vezes causa um pouco de confusão, e sempre que eu ouço falar, eu gostaria, né, de colocar assim, né, Muito bom. respeito. Então, é muito bom. Agora, por isso que eu estou mencionando, assim, a intenção é mencionar justamente que isso é uma criação mental, é uma invenção da mente humana, essas histórias, esses conceitos, que são criações que a mente humana faz para tirar vantagem das fragilidades. Então, dizer que lá será assim é uma espécie de esperteza da mente humana. Então, se cria uma fantasia irreal, e em cima dessa fantasia irreal se cria todo um histórico e um enredo. E as pessoas já são, os homens já são naturalmente afetados pelo fato de as mulheres serem belas e atrativas, eles desejam elas imensamente, aí se mistura uma verdade com uma mentira e dá no que dá, entendeu? Mas justamente a questão é o fruto da imaginação humana e dos erros de cálculo na interpretação dos fatos. É isso que, se você pegar Jesus Cristo, é o mestre da paz. Ele ensina a paz o tempo todo, mas vejam quantas guerras foram travadas em nome de Jesus. Sim. Você está entendendo? Então não tem a ver com a logística em si, mas tem a ver como os espertinhos e desorientados utilizam as religiões ou os conceitos para tirarem proveitos disso daí, baseado no descontrole emocional deles. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas bom, felizmente a gente não tem esse problema, né, entre nós, e com as meninas que estão ligadas a Krishna, aos Vedas, a gente vai explicando direitinho para elas se acalmarem. As meninas védicas, as mulheres védicas, elas são lindas. A elas é autorizado serem lindas, serem exuberantes, serem formosas, serem graciosas, serem belas, porque a beleza feminina é um colírio para o coração dos homens. Quando eles veem muitas meninas, mulheres belas, eles se acalmam, porque eles pensam, alguma delas vai ser minha, então tá tudo bem. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eles se relaxam. Entendeu? Você tem que escolher uma delas. Essa vai ser sua, você pode fazer amor, você pode viver feliz para sempre com uma. Então, acalme-se. A sua vai chegar, fica tranquilo. Aí eles se acalmam. Mas se eles ficam pensando que elas são ruins, elas são más, elas são fruto do pecado, elas vão te levar para o inferno. Meu, como é que fica a cabeça de uma pessoa que está gostando de alguém ou de uma pessoa que, ao mesmo tempo, na cabeça dela, lá no inconsciente, está a ideia de que ela vai levar ele para o inferno? A pessoa fica meio esquisita, né? Dá um problema psicológico isso daí. Então a gente tem que pensar direito, entender direito, tá? Que é mais vantajoso para nós, tá bem? Muito bem. Então, agora sim, muito obrigado, Carolina, por sua participação, tá? E vamos lá. A vida segue.
e continuamos juntos para o alto e avante, como dizia o Superman. O Superman é gentil, né? Ele é delicado, ele é educado, ele é amoroso. Por isso ele é o Superman. Porque ele é um ser feminino. Ele não é efeminado, ele é feminino. Mas ele é forte, másculo. É bom esse arquétipo, porque os homens devem ser Supermans, fortes, protetores, heróicos e delicados, gentis, apaixonado por apenas uma. Porque o Superman é apaixonado só por uma. Não sei se vocês conhecem a história dele, ele só tem uma paixão na vida dele. Só uma. Apesar de ele poder ter todas, se quiser, ele só tem uma. É ou não é? Então, esse é o Superman. Então, ensinem os meninos a serem super-homens, que vai dar certo. Ok? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.